Beatriz, sou licenciada em Química pela Universidade Federal Fluminense e mestranda em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Irei apresentar para vocês meu trabalho, História da Ciência sob a perspectiva de gênero, as mulheres que contribuíram para a tabela periódica. Embora nos dias atuais a gente consiga enxergar uma maior participação feminina na ciência, nem sempre foi assim, uma vez que elas sofreram e ainda sofrem com a exclusão e desvalorização na área. Com isso, ganha força e relevância trabalhos que tratam a respeito de questões históricas pautadas na discussão a respeito da invisibilidade de mulheres na ciência. Sendo assim, este trabalho busca reafirmar a importância do reconhecimento e valorização da presença feminina na área, tendo como foco principal a construção da tabela periódica. Fazendo um breve relato histórico acerca da tabela, a primeira tentativa de organizar os materiais que vinham sendo estudados ocorreu em 1789, com Lavoisier, quando ele publicou seu livro que trazia uma classificação dos elementos conhecidos em 4 grupos distintos. Depois, Doberein propôs a lei das tríades, onde os elementos eram agrupados em sequências de 3. Anos depois, Champ-Courtot propôs uma organização dos elementos em ordem crescente de massa atômica, estando eles dispostos em espiral, sendo essa tentativa conhecida como parafuso telúrico de Champ-Courtot. 2 anos depois, Newlands utilizou como base as notas musicais para organizar os elementos em grupos de 7, sendo as propriedades do primeiro elemento semelhantes às do oitavo, ficando conhecida essa tentativa então como a Lei das Oitavas. Em 1864, William uniu os elementos em grupos com propriedades análogas, seguindo a ordem crescente de massa atômica e considerando as propriedades não só dos elementos químicos, mas também de seus compostos. Seguindo essa ideia, Meyer, em 1868, colocou os elementos em ordem crescente de peso atômico, organizando aqueles de mesma valência e linhas verticais. Já em 1869, Mendeleev organizou os 63 elementos conhecidos de acordo com a semelhança de suas propriedades químicas e físicas, e também ordem crescente de peso atômico. Além disso, ele previu a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos, ao deixar espaços vazios na organização da tabela. Em 1913, Moseley realizou um experimento e desenvolveu o conceito de número atômico e estabeleceu a lei periódica. Com isso, ficou estabelecido que o princípio mais adequado para organizar os elementos na tabela seria a ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo de cada átomo. Agora iremos conhecer algumas mulheres que contribuíram para a construção da tabela periódica com a descoberta de alguns elementos químicos. O início do século XIX foi marcado pelo desenvolvimento dos raios-x e da radioatividade, e isso contribuiu para as pesquisas de Marie, que, junto de seu companheiro Pierre, divulgaram em 1898 a descoberta de 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. 3 anos mais tarde, o radônio, um gás nobre radioativo natural, foi identificado por Rutherford e R. Brooks, a primeira física nuclear canadense a desenvolver pesquisas sobre transmutações nucleares e radioatividade. No entanto, só em 1919 que foi possível isolar o radônio em quantidades visíveis. Em 1925, Ida Noddack, Walter Noddack e Otto anunciaram a descoberta dos elementos tecnésio e rênio. Vale lembrar que a química e física alemã Noddack também foi a primeira a mencionar a ideia de fissão nuclear em 1934, mesmo não utilizando esse termo. Já em 1939, a física francesa Yvette Cachois e Rory Holloway analisaram uma amostra de radônio e notaram linhas espectrais que correspondiam ao elemento de número atômico 85, denominado mais tarde diastato. Ainda se tratando de 1939, Merger marcou a tabela periódica com isolamento e caracterização do Frâncio. Ela foi a única mulher a assinar sozinha uma nota de divulgação da descoberta de um elemento, e a primeira a entrar na Academia Francesa de Ciências. Já ali por meados do século XX, foi um século marcado principalmente pelo interesse pelos elementos transurânicos, aqueles que apresentam um número atômico superior aos do urânio. Com isso, inúmeros grupos de pesquisa voltaram sua atenção para a obtenção desses elementos,
grupo estes que apresentavam inúmeras mulheres como cientistas. Darlene Hoffman, uma química nuclear norte-americana, é uma delas. Em 1974, ela estava entre os pesquisadores que sintetizaram o ciaborgio. Não podemos deixar de mencionar que ela também participou da descoberta de outros dois elementos químicos de número atômico 116 e 118. Outra mulher que também deixou seu legado na tabela foi Dawn Angela, uma radioquímica americana que entre os anos 1989 e 2010 participou da descoberta de 5 elementos superpesados: fleróvio, livermório, moscóvio, oganessônio e tenesso. Cabe ressaltar que no ano de 2010 o tenesso foi produzido a partir da fusão de núcleos de dois elementos químicos. Ele foi descoberto, então, através de um esforço colaborativo entre vários institutos de pesquisas nucleares, entre eles um localizado no Tennessee, onde Clarice Phelps trabalhava. Devido a isso, ela foi a primeira mulher afro-americana a se envolver na descoberta de um elemento químico. Isso nos mostra consideráveis mudanças na relação mulher e ciência no século XXI, modificando também a ideia do que é ser cientista. Isso reforça ainda mais a necessidade de valorizar a trajetória de mulheres cientistas que não receberam devido reconhecimento, trazendo à tona suas biografias, seus feitos pessoais e profissionais, mostrando todo o caminho percorrido e a luta pelo devido reconhecimento. Obrigada.